Olá a todos, eu me chamo João Antônio Mantuan e juntamente com o Fabiano e o Josué iremos abordar manifestações patológicas, apresentação equivalente à atividade 1 do módulo 3 da disciplina Construção Civil 1. Em virtude de inúmeras falhas presentes nas construções, as manifestações patológicas são cada vez mais frequentes. Elas aparecem por diversos motivos. Em resumo, esta atividade tem como objetivo principal mostrar sobre as manifestações patológicas presentes na construção civil. Os avanços tecnológicos abrangendo a construção civil estão relacionados a sempre procurar um melhor conforto e a produtividade, aumentando em larga escala o uso dos processos tecnológicos para esse fim. Apesar desses avanços tecnológicos envolvidos na construção civil, as patologias ainda estão presentes devido a uma construção não durar para sempre, e esta sempre estar precisando de reparos e manutenções. Dito isso, o máximo que se pode fazer é prolongar a vida útil da construção com a periodicidade das manutenções, sabendo identificar de modo geral a partir de laudos fornecidos por profissionais competentes da área. Essas intervenções podem ser concluídas sobre 3 diferentes causas, que são elas: o reparo, que consiste em corrigir pequenos danos da estrutura, a recuperação, que visa devolver à estrutura o desempenho original perdido, o reforço, que tem por finalidade aumentar o desempenho da estrutura. Desde os primórdios da civilização, o homem tem se preocupado com a construção de estruturas adaptadas às suas necessidades. Com isso, a humanidade acumulou um grande acervo científico ao longo dos séculos, o que permitiu o desenvolvimento da tecnologia da construção, abrangendo a concepção, o cálculo, a análise e o detalhamento das estruturas. Apesar disto, e por ainda existirem limitações ao desenvolvimento científico e tecnológico, além das inevitáveis falhas involuntárias, tem-se constatado que algumas estruturas acabam por ter desempenho insatisfatório, gerando as patologias da construção. Os problemas patológicos estão sempre presentes na maioria das edificações, seja com maior ou menor intensidade, variando o período de aparição e a forma de manifestação. As formas patológicas encontradas com maior frequência são infiltrações, fissuras, corrosão da armadura, movimentações térmicas, descolamento, entre outros. Para haver entendimento de fenômenos patológicos que ocorrem em uma edificação, normalmente se busca a origem do problema exposto, uma relação de causa e efeito que possa ter gerado tal manifestação. Os problemas patológicos normalmente têm origem em algum erro ou falha cometida em ao menos uma das fases do projeto. As fases onde podem acontecer as causas que têm como efeito possíveis e defeitos futuros são planejamento, projeto, fabricação das matérias-primas, execução e uso. Porém, das etapas previamente listadas, algumas são mais contundentes quando se aborda o surgimento de patologias, podendo ressaltar as fases de execução, controle de materiais e uso. Aqui podemos ver um gráfico do tipo pizza sobre as causas de patologias, de acordo com um estudo europeu, onde podemos perceber que a má utilização pelo usuário corresponde a 11% dessas patologias, a má qualidade dos materiais possui 15% de interferência causadoras dessas patologias, a falha de execução 22% e a falha de projeto 45%. As patologias são causadas por inúmeros problemas. A seguir, os principais tipos. Tipos de patologias, figura 1. A figura 1 nos traz um exemplo de descolamento de revestimento cerâmico. Este tipo de patologia é preocupante, pois envolve a segurança dos usuários. Possíveis causas do deslocamento podem ser devido a variações térmicas e mau dimensionamento e execução das juntas, excesso de água na argamassa colante, preparo e utilização de argamassa fora do prazo de validade, uso de técnicas e ferramentas inadequadas para a aplicação da argamassa
pode ter sido feita sem a limpeza prévia do substrato ou pode ter ocorrido a infiltração de água. Olá, eu me chamo Fabiano e eu vou dar seguimento agora à apresentação, falando um pouquinho a respeito da figura 3, disponibilizada pela professora Elizabeth. Essa aqui é a imagem. Bom, e o que se trata essa imagem? O que se trata essa patologia? Nada mais é do que o empolamento da tinta. Esse encapsulamento ele pode ocorrer por conta do processo de preparação da tinta, na aplicação, quando o método for o bombeamento, devido à secagem superficial do filme, pelo uso de solvente de evaporação rápida, ou por conta da superfície mal preparada ou oleosa, ou aplicação de segunda demão de tinta sobre primeira demão mal seca, ou seja, enquanto ela ainda está úmida, não está preparada para receber a próxima demão. Pode ser também por infiltração, repintura sobre tinta muito antiga ou de qualidade inferior, mas a razão mais comum é o excesso de umidade no substrato ou no ambiente. Esses são os grandes vilões do processo de pintura, que é a patologia indicada naquela figura. Essa aqui é a próxima figura. E ela nada mais é do que uma trinca no teto. E como que pode acontecer? Bom, as trincas elas acontecem geralmente quando as tensões que a superfície precisa resistir são inferiores às deformações. A diferença entre as forças faz com que aconteça alívio no sistema, gerando as pequenas aberturas. Esta patologia é resultado de diferentes situações, por exemplo, como o próprio recalque das fundações, o esmagamento de elementos construtivos causados por diversos motivos, incluindo sobrecarga e falha no cálculo ou execução da estrutura. As trincas elas podem variar de 0,5 até 1 milímetro, atingindo a alvenaria. Essa aqui é a outra imagem. E são rachaduras. As rachaduras são o estágio final, onde a ruptura dos elementos é iminente. Ela possui abertura acima de 3 milímetros e sua identificação é clara e de longe, por ser bem mais aberta, profunda e acentuada que os casos anteriores, sendo possível a passagem de corrente de ar, água ou luz através dessa patologia, né? Dessa rachadura que se abre aí nos elementos estruturais. Em até alguns casos é possível também até a passagem do próprio dedo, né? Requer cuidado imediato por estar à beira do colapso. Tipos de patologias, figura 7. Aquela foto nos retrata uma patologia causada pelo cobrimento nominal. O mau dimensionamento do cobrimento nominal gera fissuras e trincas com grandes aberturas, decorrentes de corrosão de armaduras que são ordinárias por cobrimento de concreto insuficiente e alto índice de cloreto. Ali, possivelmente, a classe de agressividade é nível 4. Bom, dando seguimento aqui, temos a figura 8, proporcionada pela professora. Vocês podem ver aí o elemento estrutural bem desgastado, com a armadura exposta, com a parte do concreto toda destruída ali na base. E ela é a corrosão das armaduras. Bom, a corrosão das armaduras, como está bem evidente na foto, ocorre com rompimento do pilar. A parte inferior do pilar, como vocês podem ver ali, onde é a mais gasta, é devido à corrosão das armaduras, estribos e a armadura longitudinal. Há também uma possível má qualidade do concreto, o que favorece para o surgimento dessa patologia.
Olá, meu nome é Josué. Então, dando continuidade a respeito das patologias, agora demonstrando a figura 10, onde ocorre uma infiltração. Então, vou explicar no próximo slide. Então, a infiltração, no caso nessa figura 10, ela trata de uma infiltração um pouco mais grave, de caráter condenatório para a estrutura, porque é possível ver na coloração dela um tom que atinge perto do vermelho laranjado. Ele vem proveniente da corrosão da estrutura de metal, né, do ferro. Ou seja, quando isso ocorre, esse tipo de infiltração sim uma maneira de condenar a estrutura, né? Tipos de patologias, figura 11. A figura 11 nos retrata um tipo de patologia conhecida como lixiviação do concreto. É uma das manifestações patológicas mais comuns. Ela é causada basicamente pelo contato da estrutura com a água. Durante o processo de hidratação do cimento, é formado um composto chamado hidróxido de cálcio. A lixiviação do concreto pode ocorrer em qualquer tipo de peça de concreto, seja nas recentes executadas ou naquelas com vida útil avançada. Então, dando continuidade nas patologias, agora esse exemplificando aí a patologia na figura 12, de caráter de delaminação. Então, a delaminação, essa patologia, ela é caracterizada por essa separação entre a cobertura, né? Essa argamassa que reveste em formato de reboco, mesmo fina, ela se desprende da parede. Isso pode ser ocasionado pelo excesso de argamassa, né? Pela não homogeneidade dela. Aí, nesse caso aí, pode ser também a questão da falta do chapisco, né? Previamente aplicado na parede. E outros processos, né, como incorporação de ar, né, também indo conjunto na falta de mexer, né, de trabalhar a massa para ela ficar homogênea, e também pela falta de exudação, por vários fatores, muitas vezes até climáticos. Então agora na figura 13, né, essa patologia do desprendimento de placas cerâmicas. Então, exemplificando aí a figura 13, esse destacamento ou desprendimento das placas cerâmicas, vem muitas vezes, né, é, periodicamente, quando a tensão que prende ela, da argamassa, ela perde para a tensão aplicada, né, normal dela, para o desprendimento. Muitas vezes pela falta, que nem exemplificando na delaminação, a falta de uma exudação perfeita da massa, mexer com a massa, né? Muitas vezes ela não está homogênea, o teor dela, o traço dela está incorreto, ou muitas vezes o erro é a caracterização da massa, ou seja, né? De repente ele está usando uma massa CP2 e não uma CP3, ou não está usando uma massa adequada para o ambiente externo, e acaba que ocorre essa patologia, é muito comum até aqui no Brasil. Então agora dando continuidade na figura 14, onde ocorre essa fissuração, né, do concreto. Então essa fissuração, né, microfissuração da superfície de concreto, ela é denominada retração plástica, né? Ocorre quando há uma perca muito grande de água naquele processo conhecido por exudação, né? Na finalização ou no começo da cura do concreto, né? Na finalização do lançamento, e ele começa a liberar água e a perca muito grande se deve principalmente aí a efeitos intempéries, né? Por exemplo, vento, né? Uma baixa umidade relativa do ar, ou aumento brusco de temperatura do ambiente, ou, né? Até ele estar inadequado para o lançamento concreto. Então, uma extrudação excessiva causa essa patologia de retração plástica. Tipos de patologias, figura 15. A figura 15 nos retrata a umidade. A umidade é uma das patologias mais recorrentes em edificações. Ela pode causar sérias consequências à estrutura de uma construção, como vazamentos, infiltrações, manchas e eflorescência. Também compromete a salubridade do ambiente pela proliferação de fungos e bactérias. Com isso, é preciso ter cuidado, principalmente na parte da elaboração de projetos, pois um projeto bem elaborado e bem detalhado, seguindo todas as orientações de construção,
pode minimizar ou eliminar as patologias. Este relatório apresenta de forma simples análises patológicas sem apresentar resultados, pois trata-se de um estudo sobre o tema, no qual levantamos dados e informações por meio de pesquisas eletrônicas via internet, livros, bem como em dissertações, publicações de revistas e boletins técnicos. A coisa que eu volto sempre a repetir dentro desse contexto de referências bibliográficas ou bibliografia, que por ser uma matéria de escopo de curso, ele acaba que engloba um conhecimento de várias áreas. De repente aí algumas conclusões do material ou um pouco do conteúdo daquele setor de conhecimento. Então a gente tem muitas vezes uma carga didática, uma carga de livros grande, porque várias referências, né, vários contextos para englobar e conseguir constituir um conhecimento ou conseguir aplicar um certo conhecimento com uma qualidade, uma segurança dentro daquele contexto, muitas vezes específico, né? Então, nesse caso, como o assunto da patologias, e são exemplos específicos, né? Muitas vezes até repetitivos, né? No sentido de comuns, né? Que acontecem aí no nosso contexto de construção civil no Brasil. Mesmo assim, para ter uma segurança nesse julgamento, não só dos efeitos, mas também das soluções no próximo trabalho, a gente tem uma carga bibliográfica grande, né, para poder contextualizar todo esse conhecimento. Então, com isso, eu encerro o trabalho e partimos para o trabalho 2.